Olá, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Talvez há pouco você tenha assistido ao jogo da seleção brasileira. Quem sabe esteja comemorando uma vitória, quem sabe esteja triste por uma eliminação, ou talvez nem tenha assistido a partida. Mas todos nós sabemos como termina um jogo de futebol. Depois de 90 minutos, o árbitro olha para o relógio e sopra o apito. Em um instante, tudo muda. Para alguns é tempo de festa, para outros, de frustração. Os jogadores deixam o campo, as luzes do estádio começam a se apagar e a vida continua. Mas aquele apito nos faz pensar em uma pergunta muito maior. Será que o apito final sempre significa que tudo acabou? A palavra de Deus responde que não. Ela nos mostra que existe uma vitória que nenhum placar pode tirar e uma esperança que permanece mesmo quando todas as outras parecem ter acabado. Ouçamos o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 23 a 25. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Essas palavras foram escritas para os cristãos de Corinto, uma cidade que respirava esporte. Ali aconteciam os famosos Jogos Istmicos. Os atletas treinavam durante meses, suportavam privações e se dedicavam intensamente para conquistar uma coroa feita de folhas. Era uma grande honra, mas uma honra passageira. As folhas secavam, tempo passava, outros campeões surgiam. Paulo olha para aquela realidade e faz uma pergunta silenciosa: por qual coroa vale a pena viver? Se formos sinceros, nós também passamos boa parte da vida correndo. Corremos atrás de reconhecimento, corremos atrás de estabilidade, corremos atrás de sucesso, corremos atrás de tantas coisas boas e necessárias. Mas, muitas vezes, corremos tanto atrás das coroas desta vida que deixamos em segundo plano aquilo que realmente permanece. Esse é um dos grandes enganos do pecado. Ele nos faz acreditar que a verdadeira segurança está naquilo que conquistamos. Mas basta um diagnóstico inesperado, uma crise na família, a perda de um emprego, ou até um simples apito final em um jogo muito esperado. E percebemos como as alegrias deste mundo são frágeis. Hoje, milhões de brasileiros falaram sobre um único jogo. Amanhã, o assunto já será outro. É assim com todas as vitórias humanas. Elas passam, mas existe uma vitória que nunca perderá seu valor. E é exatamente aqui que entra o Evangelho. Paulo não estava dizendo que deveríamos conquistar a salvação como um atleta conquista uma medalha. Muito pelo contrário. Ele mesmo afirma: tudo faço por causa do Evangelho. Foi o Evangelho que mudou sua vida. Foi a graça de Deus que transformou aquele perseguidor da igreja em anunciador de Cristo. Foi porque Cristo já havia vencido por ele que Paulo agora vivia para anunciar essas boas notícias aos outros. Essa também é a nossa esperança. Nós não chegamos diante de Deus apresentando nossos méritos, não mostramos nossas medalhas, não contamos nossas vitórias. Chegamos de mãos vazias e encontramos mãos atravessadas pelos cravos. Jesus correu a corrida que nós nunca conseguiríamos correr. Ele viveu em perfeita obediência ao Pai. Carregou sobre si o peso do pecado. Na cruz parecia que o mal havia vencido. Parecia o apito final. Parecia derrota. Parecia que tudo havia acabado. Mas Deus tinha a última palavra. Na manhã da Páscoa, o túmulo estava vazio. Cristo ressuscitou. A morte foi vencida. O pecado foi perdoado. A esperança nasceu de novo. Por isso,
Nossa salvação não depende da força da nossa corrida, ela depende da vitória de Cristo. É dessa certeza que nasce uma nova vida. Paulo diz que estava disposto até a abrir mão dos próprios direitos para que outras pessoas conhecessem Jesus. Ele não servia para conquistar o amor de Deus. Ele servia porque já havia sido amado. Essa é também a liberdade do cristão. Martinho Lutero escreveu uma frase que resume muito bem essa verdade. O cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. O cristão é servo de todos, está sujeito a todos. Livres em Cristo. Livres para amar, livres para servir, livres para testemunhar. E quando essa caminhada parece difícil, Deus não nos abandona. Ele continua vindo ao nosso encontro por meio da sua palavra. Continua fortalecendo nossa fé. É assim que Cristo sustenta o seu povo até o fim. Há uma cena muito conhecida das Olimpíadas de Barcelona, em 1992. O velocista britânico Derek Redmond sofreu uma grave lesão durante a semifinal dos 400 metros. Caiu na pista. Sua corrida parecia encerrada. Mesmo com muita dor, levantou-se para terminar a prova. Então seu pai atravessou a barreira de proteção, colocou o braço sobre seus ombros e caminhou com ele até a linha de chegada. O estádio inteiro aplaudiu aquela cena. Ela nos emociona e ilustra algo maior. Em Cristo, Deus não ficou apenas ao nosso lado. Ele entrou na nossa história, carregou nossa culpa, venceu o pecado, venceu a morte e continua sustentando seus filhos até que alcancem o destino preparado por ele. Hoje houve um apito final. Talvez ele tenha trazido alegria, talvez tenha trazido tristeza, mas o resultado do jogo não será a última palavra sobre a sua vida. Nem as vitórias, nem as derrotas, nem os fracassos, nem a própria morte. Porque para quem pertence a Jesus, o apito final nunca é o fim. A última palavra é a graça. A última palavra é o perdão, é a vida. A última palavra pertence ao Cristo ressuscitado. Que essa certeza encha o seu coração de paz e que qualquer que tenha sido o resultado de hoje, você termine esse dia lembrando da única vitória que jamais será perdida. A vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para quem pertence a Jesus, o apito final nunca é o fim. Vamos orar. Pai de amor, obrigado. Obrigado porque podemos colocar nossa vida, nossa esperança, nosso coração, todo o nosso ser aos pés da cruz. Podemos entregar nossa vida a Jesus e confiar no cuidado dele. Saber que o sentido da vida está em Cristo. É o que nos faz descansar em meio às lutas da vida, em meio às derrotas que vamos tendo no nosso cotidiano, diante de situações que surgem, mas ao mesmo tempo podemos viver da esperança e da paz que Cristo dá, porque ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, mas ele não ficou preso à cruz, nem no túmulo. Ele ressuscitou, está vivo e promete estar com todo aquele que nele crê. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Pai, por teu cuidado, por teu amor. E abençoe a cada pessoa que ouviu essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.